Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Vamos continuar nesse projeto abençoadíssimo. E como nós estamos lendo em ordem cronológica, para casar os textos, hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo de número 24, vamos ler também 1 Crônicas, capítulo 21 e o capítulo de número 22, e para terminar, o Salmo de número 30. Então, pega aí a sua Bíblia, a Palavra do Senhor, e vamos mergulhar dentro das Escrituras. Lembrando que você faz parte desse projeto e a sua ajuda é muito importante. Então compartilhe o link desse vídeo com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, poste nas suas redes sociais, curta se você tem gostado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que todas as vezes que um novo vídeo estiver no ar, você possa ser notificado, tá bom? Bom, vamos para a leitura de hoje. 2 Samuel, capítulo de número 24. Davi manda contar o povo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do exército, o seguinte ordem: vá com os seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor, o nosso Deus, faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora. O que o Senhor viva para vê-lo fazer isso? Mas porque o Senhor quer fazer essa contagem. Porém, o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então, eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o Rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale no território de Gade. E dali foram para o norte até a cidade de Jazer. Continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan viraram para o oeste, para Sidom. Foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. Eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele e contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens, que seja o Senhor Deus que nos castigue, pois Ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que Ele havia marcado.
do norte ao sul do país. Morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: só eu sou o culpado. Fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão em frente de Davi e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim para comprar esse terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cargas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como a lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. E ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21. Versículo 1. Davi manda contar o povo. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou a Davi fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vá por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes 1000 mais numerosos do que agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu e viajou por toda a terra de Israel, depois voltou para Jerusalém. E informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem das tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível. Quando mandei contar o povo, por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi e contou o que o Senhor lhe tinha dito e disse: você pode escolher uma das 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus?
Davi então respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou uma peste que caiu sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronta para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestidos de roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. E Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali, no terreiro de Araúna, os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Mas ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor. E assim a peste acabe. Eu pagarei o preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisa que são de você, coisas que não me custam nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada e do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo de número 22. Então Davi disse: neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor, e neste altar o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Versículo 2. Preparativos para a construção do templo. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira, e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe deu uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro. Mas ele é jovem e sem experiência, por isso eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse: meu filho,
Eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus. Mas ele disse que havia matado muita gente e feito muitas guerras, portanto, por causa do derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança para o povo de Israel. Ele construirá um templo para mim, ele será meu filho e eu serei seu pai, e os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você, para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor, o seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso, não desanime e nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço, você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros, e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse: o Senhor nosso Deus tem estado com vocês e lhes tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam na terra e agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. Salmos de número 30. Ação de graças por uma pessoa salva da morte. Verso 1. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não me deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que ia para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês e o seu povo fiel. Lembrem que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei: nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois, tu me escondestes de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus e eu darei graças para sempre.